Recentemente eu comecei a ler esse livro aqui e me veio alguns insights sobre o que às vezes nos impede, nos trava de fazer aquilo que precisamos fazer ou de fazer aquilo que queremos fazer. Então, eu vou ler um trecho para você fazer alguns comentários a respeito disso. O que será que pode estar te impedindo de fazer aquilo que você quer fazer? O que será que pode estar te limitando? Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Quando crianças, todos brincávamos de um jogo no qual desenhávamos com giz pequenos quadrados na calçada. Alguém o perseguia até que você entrasse dentro de um dos quadrados. E você não podia sair enquanto não pagasse uma multa. Por que não podia sair? Quem o prendia lá dentro? Um traço de giz branco e nada mais. Mas as regras do jogo diziam que você tinha que ficar lá e você obedecia. Isso é bastante divertido enquanto se trata de um jogo, mas não seria trágico se as outras crianças fossem para casa e o deixassem preso dentro do quadrado? E, no entanto, tudo o que você precisaria fazer seria cruzar a linha e sair do quadrado. Apenas aquelas marcas brancas de giz podem fazê-lo acreditar que é um prisioneiro. A única condição para a liberdade é saltar essa linha. E por que não? O que o está impedindo? Uma crença? Uma teoria? Quando você reconhecer que está simplesmente diante de uma crença ou teoria, todas as linhas traçadas a giz começam a desaparecer da sua vida. Porque elas não estão presentes como barreiras, estão presentes apenas como um fenômeno. Esse trecho desse livro do Joel Goldsmith, A Arte da Cura Espiritual, da editora Vozes, me fez pensar no quanto às vezes a gente se limita por uma crença, por uma teoria, quando na verdade a gente tem infinitas possibilidades. Mas a gente se prende a uma crença às vezes de eu não sou capaz, eu não consigo, para mim sempre é mais difícil, ninguém nunca na minha família fez isso. E diversas outras crenças. Às vezes uma sensação de não se sentir merecedor das coisas. Só que de fato, você já percebeu que às vezes o que está te limitando para outra pessoa é totalmente insignificante? E às vezes o que está limitando outra pessoa para você é totalmente insignificante e você olha, nossa, se o meu fosse isso daí, para mim estaria fácil, eu resolveria fácil. Quando na verdade o que está te limitando talvez não tenha esse significado todo que você colocou. Assim como a outra pessoa colocou um significado tão grande naquela situação que para ela é um desafio. Só que muitas vezes a gente vai se perdendo nas nossas crenças, nas situações que a gente vivenciou, e a gente acha às vezes que as coisas não podem ser diferentes, que a gente nunca vai conseguir, que não vai dar conta. Só que muitas vezes o que está nos prendendo é um traçado de giz. É algo que simplesmente a gente poderia dar um passo e o chão iria aparecer e as coisas iriam acontecer. Mas quantas pessoas sequer se permitem dar o primeiro passo? Porque a crença delas é tão grande em alguma outra coisa e elas não conseguem perceber, enxergar o potencial e a capacidade que têm de fazer aquilo que elas querem. E aí se limitam. Tem pessoas, por exemplo, que se limitam a viver um relacionamento saudável porque a vida inteira passaram por relacionamentos tóxicos ou viu os seus familiares, os seus pais viverem relacionamentos disfuncionais e acreditam que não dá para fazer diferente quando na verdade dá. Quando na verdade você só precisa se transformar para se conectar com alguém que de fato também está disposto e disponível a viver esse amor saudável. Porque se você continua com as mesmas crenças de, por exemplo, o relacionamento amoroso que a gente está falando, se você tem crença que homem não presta, ou que mulher é tudo interesseira, isso e aquilo, você vai se conectar muitas vezes exatamente com a pessoa que vai reforçar essa sua crença.
e não com aquilo que você quer. Às vezes você até diz conscientemente que quer viver um amor saudável, mas você não age de acordo com isso, você não age como se acreditasse nisso. Às vezes você diz que quer ter uma vida melhor, mas você não age de acordo com essa vida melhor que você quer ter. Você não faz aquilo que precisa ser feito, você se coloca muitas vezes na zona de conforto. Às vezes você diz que quer ser uma pessoa diferente, mas você não está tomando nenhuma atitude para ser uma pessoa diferente. E o que de fato está te impedindo? Será que é só um giz? Um giz riscado no chão? Será que o que está te limitando hoje é aquilo que você acredita? Afinal de contas, quem te disse que o seu sonho era impossível? Quem te disse que você não era capaz de conquistar aquilo que você quer? Muito do sofrimento que a gente carrega hoje é por crenças erradas que a gente tem. É por acreditar numa mentira. E essa mentira muitas vezes faz a gente se paralisar e viver todo tipo de situação destrutiva, porque a nossa mente muitas vezes está se alinhando com aquilo dali. Quantas pessoas ainda hoje ligam a TV para ver um monte de tragédias, um monte de notícias ruins? E as pessoas nem percebem o quanto aquelas notícias estão influenciando a vida delas. E as músicas, então, nem se fala. Quantas músicas a gente tem que fala sobre traição, sobre relacionamentos destrutivos? São muitas. E aí as pessoas cantam isso repetidamente, como se isso não tivesse nenhuma influência sobre a vida delas. Só que o que elas estão fazendo exatamente é programando a vida delas para elas viverem exatamente aquilo. Quando as pessoas assistem, por exemplo, novela atrás de novelas, filmes atrás de filmes, e os filmes as novelas passam uma determinada mensagem, aquilo dali está sendo naturalizado, você vai se adaptando àquela realidade. Aquilo dali, por mais que num primeiro momento te choque, você vai passando a ver como natural, como é assim que as coisas acontecem. E esse não é um processo consciente, isso é inconsciente. E aí quando você vê, você está revivendo as mesmas dores que você assistiu em algum filme, em alguma novela. E o que de fato muitas vezes nos limita é a nossa crença naquilo dali, é o nosso foco que está ali. Quantas pessoas querem viver um relacionamento bom, mas estão focando apenas nos defeitos que os homens têm, nos defeitos que as mulheres têm? E aí se foca no problema. E se você está focando no problema, é exatamente o problema que você atrai para a sua vida. Agora, se você foca no positivo, você age de acordo com isso, você se alinha para isso, é isso que você vai viver. Às vezes a gente precisa olhar diretamente para aquilo que às vezes a gente acreditou a nossa vida inteira e enfrentar e fazer diferente e fazer da forma que a gente sempre quis fazer e talvez tivesse medo, para confirmar que muitas vezes a gente estava se prendendo a um quadrado feito de giz. E às vezes vai precisar mais que um enfrentamento para a gente comprovar isso. Porque às vezes a nossa crença ela é tão forte, está tão enraizada que aquela é a realidade, que aquela é a verdade, que a gente acaba inconscientemente se dirigindo às situações que vai reforçar essas crenças que a gente tem. Bom, eu quis compartilhar um trecho desse livro com você, porque é um livro que está me ajudando muito e talvez esse vídeo possa te ajudar um pouco também. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!